Bom, não, pessoal, Daniel Gontijo por aqui, com ele. Feliz demais de estar com você aqui hoje Eu pra que agradeço, bater esse papo. mesmo. Mas é isso aí, vocês sabem que o Thiago tem um histórico na igreja evangélica. Aliás, em alguns shows, em alguns vídeos seus, esse tema da religião aparece frequentemente. Então eu quero conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu tenho certeza que o pessoal vai curtir demais saber como de evangélico você passou a ser um ateu e tem uma atitude bem crítica à religião por aqui. Tem vários elementos interessantes na história do Thiago. Mas antes de chegar lá, começar do início então. Você nasceu numa família evangélica, Thiago? Como é que é essa história aí? Conta um pouquinho pra nós. Quando eu falava que eu era crente, eu percebo que as pessoas só percebem o tanto que eu era crente quando vão num show meu que é sobre religião, aí eles falam, cara, tu era muito inserido nisso. Porque às vezes pelos vídeos, quem vê esporadicamente acha, o cara foi da igreja ali. Não, tipo assim, sem exagero nenhum, assim. Era a parte mais importante da minha família inteira, não só pai e mãe, né? Vovô, avó, tio, primo. A parte mais importante da minha vida era a religião. Tanto é que minha mãe falava assim, não me importa se você vai ser pobre, se tu não vai ter dinheiro, se tu não vai ser... A única coisa que importa pra gente é você continuar sendo crente. Meu pai era vice-pastor da igreja, eu já nasci lá dentro. É uma outra coisa, não foi eu cheguei lá com 15 anos, 12, que uma tia me levou pra eu ver um mundo novo. Não. Eu já nasci lá. Sim, assembleiano. Assembleiano. Eu fui apresentado com dias de vida. Eu fui apresentado na igreja, que foi a igreja na qual eu fiquei 26 anos da minha vida. Normalmente eu erro a data que eu falo que eu saí com 24, mas é porque com 24 foi quando eu percebi que eu não acreditava mais. Mas eu fiquei lá sendo ateu ainda durante 2 anos. Não vou chegar nessa parte. A minha vida era só aquilo, somente aquilo. Já nasci ali. Então, o primeiro livro que eu li na vida, o primeiro livro que assim que eu aprendi a ler foi a Bíblia, que eu até comprei uma dela pra fazer react dela agora. É uma Bíblia infantilzinha. Minha primeira memória de vida é a escola dominical, culto de domingo. Tudo da minha vida girava em torno daquilo. Sua mãe também, então, muito religiosa? Muito, todo mundo. Minha mãe, meu pai. Irmãos? Meu irmão tem um irmão. Hoje, ele saiu da igreja recente, uns 3 anos, assim. Ele conseguiu fingir mais. Ele viu o que aconteceu com a minha vida quando eu comecei a debater as coisas de religião na minha casa. Ele viu como é que minha vida virou um inferno e acho que ele ficou assim, não quero essa vida pra mim, então eu vou ficar aqui na maciota. Quando eu tiver condição de meter o pé e morar sozinho, aí eu saio da igreja. Eu não consegui, mano. Quando eu era moleque, eu tentava pensar na vida, assim, eu ficava ajoelhando lá na igreja orando, assim, e eu ficava pensando assim, mano, como será o mundo, o planeta? Isso já pensando quando eu entrei na escola, porque como eu entendi que o mundo foi criado, Deus criou a Terra. Antes de entrar na escola, eu sabia, Deus criou a Terra em 7 dias. E foi isso. Então na minha cabeça era só o planeta Terra no mundo, redondo, então não era tão idiota também de achar que a Terra era plana, mas era só aquilo. E aí quando eu descobri que tinha um planeta, que tem planeta? Não é só nós. Como assim? Tem outros planetas? Como assim? A Bíblia não fala sobre, não me ensinaram sobre isso. Foi o primeiro pensamento, mano. O primeiro pensamento, eu acho que ateu que eu tive na minha vida, que podia levar minha cabeça pra esse lado, que eu lembro, eu tinha assim uns 8 anos que eu tava orando assim, e aí eu ajoelhado no banco de madeira da igreja, as irmãs lá, gritando pra caralho. Eu só comecei a pensar assim, mano, o que será que é Deus, mano? Eu nunca tinha pensado no conceito assim, eu falei, eu com real, assim, 8, 9 anos assim. Tu pensava naquele homem barbudo, num trono, eu não pensava era essa até me explicarem, era essa imagem até me explicarem que existia planetas por aí. Eu ia fazendo por exclusão. Eu imaginava na minha cabeça o planeta Terra, com todos os planetas, o sistema solar, tudinho lá. Aí eu pensava, tá, se não existir todo esse planeta, como seria? Aí na minha cabeça eu já excluía todos os planetas. Aí ficava só a imagem da Terra, a Lua, o Sol e as estrelas. E Deus existindo lá. Deus como uma força, não como um velho branco mais. Tava vendo como, tá, Deus é um ser que a gente não vê, mas tá ali. Aí eu ia por exclusão. Agora não existe mais a Lua nem o Sol. O que fica? Aí na minha cabeça ficava assim, planeta, as estrelas, o planeta Terra e Deus ali, vivendo. Aí eu fui excluindo. Se não existisse a Terra, como seria? Só Deus ali naquele nada. Aí eu falei, e se eu tirar Deus, fica o quê? Mano, esse pensamento... É mesmo, mas... Esse pensamento foi o que me deixou, tipo assim, angustiado. Eu lembro de eu criança ficar assim, que isso, mano? Imaginando o nada, assim. O nada, o que é? O que é? Pra quem tá na igreja, você não tem como chegar onde Deus não existe. Se não for por esse caminho de excluir tudo que você acredita que existe, tá? Quando eu fui excluindo tudo e ficou aquele nada, aí eu fiquei, não, é Deus. Deus existe com certeza, pô. Porque esse nada, o que é esse nada? Eu não estudava, não sabia nada sobre astronomia, biologia, nada, eu era criança. Meus amigos todos eram na igreja. Os amigos da escola eram meus amigos da igreja, porque era no mesmo bairro ali, então era meu amigo da igreja. O que começou a pegar, eu lembro hoje, quando começou a me dar problemas com religião, foi quando eu percebi que eu não podia fazer as coisas que todo mundo podia fazer. Os colegas que não eram da Assembleia. Quando eu via. Que tinham liberdades diferentes. Exatamente. Ou até os colegas da Assembleia, porque isso que é foda, assim, meus pais eram rígidos para a Assembleia de Deus, meus pais eram rígidos. Entendi. Por exemplo, meus amigos da igreja podiam assistir Rei Leão. Eu não podia assistir, eu não assisti. Eu fui um pastor na minha igreja e pregar sobre, o filme da Disney tem mensagem sexual. Quem já foi da igreja? Tu vai ver vários comentários desse aqui, tá? Quem já foi de igreja, Assembleia de Deus, qualquer igreja evangélica, nos anos 90, você passou por esse momento de criança, de eles falar isso. O Rei Leão, quando ele bate as patas no negócio, aparece escrito sexo. Nem é, só loucura dele. Eu lembro do cara levou slide assim, ó, mostrando foto, assim, ó lá, a pequena sereia, aí ele dá um zoom num castelo e ele fala lá, é um pênis, porque é um castelo reto assim, tem um negócio. Aí não, mano. Isso é um pênis.
escondidos. E assim, aí tu criança, tu já fica assim, caralho, será? Parecendo aquela de pegar Coca-Cola e olhar ao contrário, alô, diabo. Pô. Meus pais e minha mãe, acho que eles não acreditavam na Coca-Cola, não. Mas gente da minha igreja acreditava real naquilo. Esse pastor que pregou sobre isso, sobre a Disney, ele mostrou a Coca-Cola no slide. Só que os pais dos meus amigos só, foda-se, eles assistiam Rei Leão, eles tinham uma vidinha ali. Eu não, tipo assim, era muito bagulho, era muito rígido. Então eu não pode assistir Rei Leão. Nunca participei de uma festa junina na minha vida inteira, eu nunca participei. Nem sei como é, real. É muito bom. Então, mas quando eu fiquei adulto, foi tipo Rei Leão. Nunca assisti Rei Leão até hoje, porque eu fiquei assim, cara, já sei de tudo. Eu sou um adulto agora, esse filme não é mais pra mim, tem nada a ver, vai ser outra experiência. Tipo assim, aí hoje adulto eu percebo assim, cara, eu perdi experiências de vida que uma criança normal e um adolescente era pra ter, eu não tive. Sabe aquelas coleções de figurinha? Não sei se você já colecionou. Tinha do Yu-Gi-Oh! Minha mãe achou, ela picotou todas. Que eu colecionava futebol, games, Copa do Mundo e tal. Não podia jogar bola também, não. Não podia jogar bola também? Não, era pecado. O que você podia fazer? Eu acho que é mais fácil. Exatamente, é mais fácil assim. Acho que ir na igreja, ler a Bíblia, ouvir música gospel apenas. E brincadeira de criança, assim? Amarelinha, não, isso aí pode, mas tipo assim, minha criação era muito rígida, então eu meio que fugia de casa direto. Ficava a chave escondida, trancava e ia brincar na rua. Sumia. É mesmo? Aí minha mãe ficava puta, minha mãe, onde é que tu tava? Às vezes eu apanhava e tal. Aí no outro dia eu pensava, valeu a pena, foi só uma surrazinha e eu andei de bicicleta o dia inteiro. E esse espírito em mim, desde criança, esse negócio de, mano, foi legal de fazer, não fiz mal pra ninguém, foda-se. O espírito rebelde em você desde a infância. E essa inconformidade, eu sei que parece meio clichê, nossa, rebelde. Não, mas tipo assim, naquele meio faz diferença total tu ser uma pessoa que, mano, não sei. Então eu tentava aliar a minha fé, beleza, acredito em Deus, com um mínimo de uma vida normal quando eu fui crescendo. Aí começou a ficar um bagulho mais pesado quando entra a parte da sexualidade na vida da gente. Não é só um lance mais de, não posso ver um desenho. Tá, você tem meus amigos aqui na rua e tal. Agora, quando tu começa a virar adolescente e teus hormônios começam, mano, ficar aquela loucura do caralho assim. Mas porque na Assembleia eles têm as restrições mas básicas. Toda igreja evangélica, eu acho. Né? Não pode transar antes do casamento. Namorar de beijinho só assim é tranquilo? Depende da igreja. A Assembleia de Deus, inclusive, várias delas não pode namorar direto, você tem que ficar de corte. Corte? Como é ligado? Que é isso? Corte, tipo assim, tu fica orando junto com a pessoa durante uns 3 meses, 6 meses, até Deus falar com você. E vocês verem que vocês podem namorar. E como é que seria esse Deus falar com... Aí, mano, aí vai de cada um, né? Teve um sonho e representou, que Deus liberou. Exatamente. Qualquer coisa que se adeque ao que a resposta que ele tá buscando, ele vai ver assim, foi Deus que falou. Essa era outra parada também que me causava meio incômodo nessa época da adolescência. Eu comecei a ficar assim, mano, eu não sinto isso que essa galera tá sentindo. Tipo, falar em línguas. Eu não tô sentindo nada. Nada, eu tô aqui orando, mas não tá vindo nada. Eu não vou falar nada da minha cabeça. Comecei a ficar mal. Aí tu começa a explicar por que eu não sinto o Espírito Santo com essas pessoas, assim. Aí tu pensa, não é porque tu é pecador, porque tu bate punheta. Na assembleia da qual você participou, a narrativa era como? Se você transar ou bater Deus vai te castigar, o demônio vai... O demônio entra na sua vida, você abre o brecha pro inimigo agir na sua vida. Aí qualquer problema que você tem na vida de um ser humano normal, fiquei sem dinheiro, deu alguma merdinha aqui, fiquei doente aqui. Quando você fica doente, quando você fica mal, você não é criado pra entender o mundo normal. Eu fiquei endividado, tu ficou endividado. O que tu vai pensar? Porra, vou fazer uns cálculos aqui pra ver onde eu errei, né? Não. Na igreja não. Tem que ir lá na igreja. Não tô dando dízimo, deu dízimo. Você já tá endividado. Já, e agora tem que... exatamente. O que eu tô fazendo de errado? Mas, tô batendo punheta. É isso. Eu nem transava, eu perdi a verdade tarde, tá ligado? Eu realmente tentei ser crente. Isso que é o foda, a galera... Você nunca foi crente de verdade? Fui, mano. Fui. Eu realmente tentei pra caralho. Assim, na fase da adolescência foi quando eu comecei a me descobrir, eu começo a ter muito problema com isso. Porque você não consegue segurar. Óbvio que eu vou me masturbar. Óbvio que eu vou me tocar. Pô, eu sou um ser humano, pô. Quem foi da igreja tá ligado. Mano, é uma culpa, mano. É uma culpa que, assim, parece que eu acabei de matar alguém. Não matar alguém, mas parece que eu acabei de matar Jesus. Parece que eu soquei a cara, acabei de socar a cara de Jesus. Pô, Jesus tá fazendo tudo por mim. E eu acabei de me tocar. Que desse, porra, é culpa, mano. É uma culpa, assim, que tu sentir tesão, tu já se sente culpado. Aí tu começa a não ter uma identidade própria. Porque tudo que tu analisa, os erros que você comete como pessoa, não são erros que na sociedade eu seria visto como uma pessoa ruim, pô. Mas lá dentro não. Eu tô pensando, cara, eu sou uma pessoa muito ruim. Eu tive muito problema na minha vida por ser essa pessoa que, beleza, eu acredito, mas por quê? Eu perguntava muito na igreja. Eu perguntei pra professora uma vez que ela falou sobre masturbação. Mas por que não? Correto. Deus criou a gente assim. Mas por que a masturbação, que não é o ato sexual em si, sou eu sozinho, por que é pecado? Eu juro que ela deu essa resposta. Ela falou assim, alguém consegue se masturbar pensando numa cachoeira? E eu com 14 anos, acho que esse argumento fez muito sentido. Eu falei, não. Aí ela, então, o pecado tá, porque quando você tá se masturbando, você está pensando algo que você não deve estar pensando que é algo sexual. E você nem é casado, então você nem é com a sua mulher. Tipo assim, o pecado está ali. Aí ela falou assim, se você conseguir bater punheta pensando em cachoeira, tudo bem. E eu juro que eu tentei ainda. Você tentou ainda? Eu tentei. Imaginou uma cachoeira sensual? Não vai, simplesmente não vai. Realmente, galera, precisa do pecado ali mesmo pra todo o negócio funcionar. A maioria dos meus amigos era tudo noiado com esse bagulho assim. Todos os adolescentes na igreja, que é da igreja, é noiado com isso. Assim. Então tu cresce meio alheio a uma vida comum de um ser humano. Assim. Você não podia ouvir música. A primeira vez que eu ouvi uma música que eu botei no fone, tá? No computador, não tinha celular nessa época. Que eu botei pra eu ouvir, eu tinha 15 anos. Se não fosse gospel.
Como eu não gostava de gospel, eu não ouvia música. Eu não gostava, ficava, nada. Gostava de Voz da Verdade, eu ouvia. Voz da Verdade eu ouvia, que era um rockzinho, pai, eu curtia. E Thales Roberto, mas meu pai não deixava eu ouvir nem Thales Roberto, nem Voz da Verdade. De Brasília e Nem não ouvia gospel. Legião Urbana. Não podia. Tá te falando, eu não podia ouvir músico gospel, pô. Voz da Verdade é gospel, Thales Roberto é gospel. Meu pai não deixava eu ouvir, que eu falava, ritmo é isso, não é de crente não, isso aí é evangélico. Por conta do gênero musical, digamos. Não podia. Thales Roberto, Oficina G3, que era onde a gente jovem se segurava pra poder ouvir alguma música. Porque eu obedecia, eu tentava obedecer. É quando eu começo a ouvir música, eu lembro a primeira vez. Eu ouvi Elvis. E eu me ouvi Elvis que eu falei, não, Elvis era evangélico, então tá aqui dentro ainda. Né? Ouvindo umas músicas gospel do Elvis, aí depois fui pra umas músicas secular do Elvis, eu gostei, falei, caralho, aí eu fui ouvir Beatles, e aí minha cabeça, eu lembro do dia, assim, eu ouvi, a primeira música dos Beatles que eu ouvi foi Hey Bulldog, que eu ouvi aqueles pianão, assim, os caras gritando na música, eu, caralho, que é isso? Como assim? Eu nunca ouvi isso, pô. E eu tinha que ouvir escondido, eu ouvia dentro do carro escondido. Meu pai pegava meu celular, pô, pra eu chegar da escola pra ver se tinha música. E aí eu ouvia muita música de gringo, né? Tava naquela época rock wins da vida, né? Tudo que não é rock e não é internacional dos Estados Unidos é uma bosta. Ah, Thiago, Chico Buarque, sai do negócio Chico Buarque, música de Eu tive merda. uma fase assim também, eu te entendo. Eu era da igreja, mas eu era bem pior que você. Com certeza eu era bem pior que você. Por eu ser crente, era bem mais chato. Ah, funk, negócio, isso não é cultura, não. Música nacional é uma bosta, filme nacional é uma bosta. E aí, quando eu começo a ouvir música nacional, na adolescência, aí eu sinto o pecado mais forte ainda. Eu ouvi Cazuza, Barão Vermelho, Bilhetinho Azul, primeira música do... Bilhetinho todo azul, com seus garranchos. Aí minha cabeça deu uma explodida assim, 10 vezes mais, que eu percebi, meu Deus, a gente produz coisa muito pica, né? No meu idioma, eu tô entendendo tudo, puta que pariu. Legal. Aí eu entrei na música nacional brasileira assim, mas de um jeito, mano. Agora eu entendo as mensagens que tá sendo faladas, que eu não falava inglês. Eu ouvi AC/DC, quando eu ouvi AC/DC, eu ajoelhava pra pedir perdão, mesmo sem entender a letra. Uma galera com chifrinho lá no show, você sabia que não é muito cristão isso aqui. Eu senti dor de cabeça, assim, ó. Dor de cabeça depois da primeira vez que eu ouvi AC/DC. Dor de cabeça, você sente por qualquer motivo, né? sim. Na hora vem, tá ouvindo música, Tá o diabo vendo? na sua cabeça. Deus já tá me castigando. Eu lá aqui. tava lá em Caldas Novas, ajoelhei na cama e orei pedindo perdão pra Deus por eu estar ouvindo música do diabo. Só que aí passava 2 dias, eu tava ouvindo de novo, porque eu gostava. Com a música nacional, aí foi o grande problema. Conheço música nacional ali, pertinho de entrar na faculdade, e ficava focado muito, eu ouvia muito Cazuza e Barão Vermelho. Assim, era um fanático. E eu lembro, quando meu pai descobriu que eu tava ouvindo Cazuza, ele ficou puto, ele brigou pra caralho. É mesmo. Esse cara é um homossexual, você ouvindo música de homossexual, né? Pior do que qualquer outra música. Aí na faculdade, foi quando vai começar uma fase nova da minha vida, eu tenho que ouvir o que meus pais estão falando. Deus fala, né? Tipo, ouça seus pais. Então é isso. Tipo, eu vou tentar ouvir ele de fato agora e ser crente mesmo. Vou cortar esse negócio de música, esses bagulho aí e tal. E comecei a namorar nessa mesma época. Achei que você tava quase se libertando da religião aí, mas você... Não, tava... Não, eu mergulhou tentei, mais mano. fundo ainda. Eu tentei, porque a culpa é muito forte, mano. A culpa é muito forte. E você não conhece nada. Meu conhecimento em relação a coisas era o básico do básico do básico que eu aprendi na escola. E aí, nesse período, eu tentei ser crente, mesmo. Só que aí, agora é o problema. Tava com um problema lá de masturbação. Pecado, agora eu tô com uma namorada agora. A família dela é 10 vezes mais crente que a minha, que já era muito crente, tá ligado? Cara, minha ex-sogra, ela já chegou a pegar, tipo assim, camiseta, tá ligado? Calvin Haroldo? Não. Daquele desenhozinho que é um tigre com um menininho. Ah, sei. Nunca assisti, mas já vi Tem... Lê depois os livros... Leiam, né? Agora eu posso falar bacana. Leiam, pega os almanac de HQ do Calvin Haroldo e leiam. Mano, aquilo é filosofia de um jeito tão simples, tão bonita, mano. E ela gostava, eu gostava também. Aí eu peguei e comprei uma camiseta. Mano, era uma camiseta sem sacanagem. Era um molequinho loirinho com um tigre. A mãe dela só viu e falou, tô vendo o demônio nessa camiseta aí. Tocou fogo no bagulho. Era esse nível. Minha mãe não fazia isso, assim. O que ela fez foi, pô, minhas cartinhas do Yu-Gi-Oh! E eu entendo um pouco a visão da minha mãe sobre as cartinhas, ela como crente, porque, pô, abri lá, tava assim, demônio dos olhos azuis, não sei o quê. Pô, pra ela, maluquice. Agora, porra, uma camisa do Calvin Haroldo, minha mãe não faria isso. Aí eu percebi, mano, eu tô numa família que o pessoal é mais crente. Esse é um nível que é maluquice já. Só que aí a questão sexual começa a ficar muito insuportável. Pela primeira vez agora tem uma pessoa que eu abraço, que eu toco numa mulher, tô encostando, tô abraçando, tô beijando, eu gosto dela. Aí você já quer casar mês que vem. Por isso, exatamente, mano. Por isso que a galera entra nessa noia na igreja, tem que casar cedo, porque óbvio que tu vai querer transar com uma pessoa que tu gosta, pô. E aí quanto mais a gente ia ficando íntimo, mais essa vontade ia crescendo, assim. Lá pros 2 anos de namoro começou a... Deu tempo que eu consegui ser crente mesmo, assim. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você conseguiu por 2 anos, então, abrir mão... Meio assim, tá ligado? Meio, ouvir umas músicas às vezes, tá, de mas vez em quando dava música mas, tipo assim, bem mais do que antes. Eu tentei muito, assim, realmente. Só que, bicho, eu tava assim, velho, eu não sou essa pessoa, mano. Eu entrei na faculdade, então, mano, agora eu comecei a estudar filosofia na faculdade. Eu não estava na escola. Caraca, aí você entrou em contato com outro universo. Eu entrei em contato com o mundo real, mano. Por isso que muita igreja coloca os pastores pra desencorajar a galera de fazer faculdade. Dão uma justificativa
que é Jesus está voltando em breve, mas na verdade eles sabem que a universidade abre janelas para outras cosmovisões e isso vai te fazer questionar algumas coisas que você ouve ali dentro. Exatamente. Só que o argumento que eles davam lá na minha igreja era assim, porque na faculdade tem muito endemoniado, os gays é normalizado pra eles, o homossexualismo é normalizado, droga é normalizado, não sei o que, aí tu fica, cara, realmente. Só que minha família não era doida a esse ponto, assim, tá ligado? Não vou deixar a menina estudar. Não, eles que me incentivaram a fazer faculdade, inclusive. Não sei se eles fariam de novo sabendo o que aconteceu. Se pudesse voltar no tempo, eu acho que talvez eles não teriam mandado pra lá. A faculdade foi decisiva, então? Foi, mano, pra caralho. Cara, tu estudar o básico, você entende o mundo de um jeito que tu fala assim, caralho, isso faz sentido, é isso que faz sentido, pô, eu tava brigando pra carreira. Aí eu comecei a questionar minha namorada sobre algumas coisas da religião. Eu ficava assim, mas por que gay vai pro inferno? Aí eu começava a ficar assustada. O que você tá questionando? E eu completamente querendo, mano, entender o bagulho. E ela não. E ela não. Assim. E aí, quando acontece na igreja, quando casais estão lá namorando, a virgindade é muito importante. Como é que é na concepção? E acontece muito isso na igreja, tá? Os casais fazem sexo anal, mas não fazem vaginal. Porque parece que pra eles, a virgindade é o ímen. Entendi. E aí quando eu saquei, quando eu percebi assim, cara, tem umas meninas da igreja, meus amigos falavam, mano, tem uma menina ali, ela não transa não, mas elas fazem sexo anal. Não, eles não utilizavam essa palavra, óbvio. E a gente tá transando, mas assim, mas tamo virgem ainda. Aí quando eu fiquei sabendo que isso era cultural de várias igrejas, eu perguntei pra um brother meu na faculdade, que era crente, eu falei assim, mano, como é que vocês transam? Não, a gente só faz sexo oral porque a gente quer casar virgem. Sexo anal e oral porque a gente vai casar virgem. Né? Oral eu já ouvi de um amigo meu que namorou uma moça crente por muito tempo. Falava, é bom, cara, mas não é a mesma coisa, não é o que eu quero. E aí ele não aguentou isso. E tu se sente em pecado do mesmo jeito. Bem pior depois, assim. E aí eu já tava vendo House Sexta, eu já tava entendendo a vida de um outro, já tava sob um outro ângulo. E aí nesse momento a minha ex falou assim, ela se sentia bem culpada. Assim, real, assim, a gente não teve relação sexual porque eu sabia que ela ia se sentir mais culpada que eu. Pensava, mano, essa menina amanhã ela vai estar bem pior que eu. Porque eu não tô vendo mais isso como um erro. Eu falo assim, cara, eu acreditava em Deus ainda. Não ficava, não faz sentido. Não é possível que Deus é essa pessoa. A gente se ama, a gente tá pensando em casar, cara. Aí eu comecei a vir um negócio do aporte de Pascal. Chegou até mim nas minhas pesquisas, lendo as coisas. Eu tava com ela ainda. Eu lembro de eu levar isso pra ela, essa questão pra ela. Eu falei, cara, mas e se Deus não existir? E a gente tá perdendo tudo aqui. E ela tacou essa mesma bagulho na minha cara. A mesma coisa que eu tava pensando. Agora eu sabia já que tinha esse conselho, essa aposta aí. Eu falei pra ela assim, mano, beleza, se os crentes, se a gente tiver certo, eu falei a gente ainda, né? Porque eu era cristão ainda. Mas se a gente tiver certo, a gente vai pro céu. Mas a gente não sabe também se é certeza. Aí quando ela começava a ficar meio balançada, aí ela parece que dobrava a aposta. Pra mim era tipo assim, ó, alguém te dá uma. Eu perguntei pra ela, alguém te dá uma mala aberta com R$1 milhão. Fulana, tá aqui. Uma mala com R$1 milhão. Aberta. Você pega, você vê, caralho, as notas verdadeiras, R$1 milhão. Mas, fulano, tem essa outra mala aqui, maior, fechada. Aqui pode ter 10 milhões ou pode não ter. Se você escolher ela, pode ser que não tenha nada. Tu vai perder R$1 milhão aqui. Aí eu tava percebendo, mano, eu tô apostando na mala de 10 milhões que eu nem sei nem sabe se tem ali. Nem sei se tem. E aí, quando eu passei a estudar, aí eu percebi, cara, os indícios são de que realmente não tem, tá ligado? E aí não teve como, assim. Esse foi o período. Aí, né, o que aconteceu? Ela viu que eu tava com muita dúvida, questionando muito, querendo saber demais. O livro aquele primeiro livro que eu te falei assim, cara, esse foi o livro que fez eu ser agnóstico. Não fez eu ser ateu, que foi quem escreveu a Bíblia do Bart Ehrman. Porque nessa época, aí que a minha ex, quando ela leu esse livro, eu li a Bíblia inteira, eu trouxe todas as contradições que eu vi na Bíblia. Eu falei, mano, como assim? Isso acontece na Bíblia, no outro livro acontece diferente. Como assim? Deus faz isso com Jó e a gente acha legal. Pra ela era muito mais forte. Os pais dela eram bem mais religiosos que os meus. Os meus já eram muito, mas os dela, puta merda. Ela leu o livro. Eu dei o livro pra ela, lê isso aqui. Ela leu. Porque minha cabeça explodiu. Eu falei assim, cara, isso não é verdade, pô. Os textos que a gente tá lendo, beleza, acharam, esses textos existem, mas não foi Lucas que escreveu, foi Paulo. Lê também, pra ver o que tu vai achar. Porque eu achei que ela ia pensar mesmo que eu. Desencantar também. Aí foi um negócio que eu falei, isso não é pra mim, mano. Ela falou assim, ela terminou de ler o livro, ela leu rapidão, ela falou, cara, eu li e pesquisei tudo que esse livro fala. É verdade mesmo. Mas fé é exatamente isso. Se Deus falar pra mim que 2 mais 2 é 5, pra mim é 5. Mesmo que tudo diga o contrário. Isso é ignorância, pô. Eu sou crente, acredito em Deus, mas, porra, eu tô vendo que um bagulho é uma coisa. Eu não tava buscando ateísmo, eu tava querendo fortalecer minha fé na Bíblia e só causou mais dúvida. Aí eu vi um livro chamado Quem Escreveu a Bíblia? Eu falei, nossa, talvez agora eu entenda. Aí eu li um pouco do prefácio, o cara era pastor, né? O Bart Ehrman era pastor, era evangélico, seminarista. Ele era de igreja e tal. Renascido, era um cara. Eu falei, não, é isso, pô. Esse cara aqui tá explicando, vai explicar pra mim como é que a Bíblia vê. Eu vou entender mais ainda das contradições. Não, mano. Aí o que aconteceu? Quando ela viu que eu tava realmente, assim, tipo, com muita dúvida, aí aconteceu Deus falar com ela. Ela veio e falou ó, Deus mandou a gente dar um tempo, ele falou que vai falar com você. Só que eu já tava de saco cheio, assim, do relacionamento tava uma bosta, porque quando a parte sexual começou a ficar realmente, ó, a gente só não tá transando porque o Thiago não está. Eu tava tendo a consciência de ela vai sofrer mais que eu não quero que uma pessoa carregue essa culpa, porque eu sei como é ruim carregar a culpa. Começou a ficar pesado e ela falou, tipo, não vamos se beijar mais. Então imagina, porra, vou encontrar minha namorada, a gente não se abraça, não se beija, é uma merda. E quando ela veio com esse negócio de tempo, Deus deu um tempo. Eu falei, ó, se eu sair daqui hoje, tu não vai me ver mais. Porque já tava ruim. Eu falei, cara,
cara, vou pegar essa oportunidade e vou meter o pé. Como crente ainda, eu tava, mano, Deus que juntou a gente, eu não posso largar isso aqui, né? Tipo, mesmo que esteja ruim, mesmo que não tenha nada a ver mais comigo, mas eu tenho outra vibe de cabeça, de vida, tendo que já sofrendo pressão pra casar com 21 anos, tava com 21 anos. Eu assim, eu não me conheço, eu tava ouvindo Raul Seixas, ouvindo arte, consumindo arte, eu tava assim, eu não me conheço pra casar, eu não sei quem eu sou de fato ainda. Ela, não, mas Deus falou pra mim que você vai voltar. E eu meti o pé, a gente nunca mais se viu, realmente, nunca mais. Nunca se viram mais. Nunca mais. Recebi uns presentes durante um tempo, uns 6 meses, porque ela mandou uns livros de presentes, uns bagulho assim, mas depois... Você ficou em paz com esse término ou foi algo que mano. Ficou em paz? Isso que foi foda, eu não sofri. Eu fiquei 10 anos solteiro até conhecer a Júlia, porque eu não queria passar por aquele novo. Eu falei, não tava legal. Então eu percebi que eu não tava mais legal, porque quando terminou eu me senti aliviado, mano. Sim. Eu falei, eu não quero uma relação que termine e eu vou ficar aliviado, tá ligado? Eu quero ter uma relação que se eu perceber que vai terminar, eu vou lutar pra que isso aqui continue. Só que 21 anos não era ateu ainda não. Nem, eu tava agnóstico ali por causa desse livro, eu tava, cara, não, mas Deus existe. Então, esse Deus que eu encontrei ali na Assembleia de Deus... Exatamente. Então, esse eu tive certeza que não era. Quando eu comecei a ler, estudar as coisas, eu falei, cara, esse Deus aí não é esse cara. Tô adorando uma pessoa pior que eu, pô. Foi assim que eu me sentia. Pô, por que eu vou adorar uma pessoa que é pior que eu? Você tá maluco, pô?